de Ain al-Amar. De acordo com os habitantes do deserto, os 4 cantos da terra já foram governados por um rei conhecido como Amar. Ele era o rei dos jardineiros, dos sábios e dos samurais. Controlava também os ventos uivantes do deserto, as dunas prateadas refletidas pelo luar e os 1001 djinis que se escondiam em sonhos noturnos e dentro dos cânticos das corujas. As pessoas falam que Amar é o herdeiro do céu, por isso era o rei dos 4 cantos do planeta e era profundamente acreditado por inúmeras pessoas das 3 tribos e também adorado pelas djinis esquivos. Toda vez que olhava para a abóbada celeste, Amar abaixaria sua nobre cabeça e suspiraria, pois iria recordar do paraíso celeste, do reino impiedoso de 1000 anos atrás. Nessa hora, nem mesmo o canto do roxinol e a fragrância das rosas seriam capazes de despertar o rei de sua dor. Os habitantes do deserto sabem que delírios nostálgicos muitas vezes anunciam a chegada de uma era de calamidade. Entretanto, naquele mundo onde os sábios desfrutavam de sua felicidade, os garotos e as meninas, tão corajosos, conversavam com leões ferozes e rosas, ninguém conseguiria ter previsto o desastre que se aproximava. Como as pessoas de hoje podem culpar o povo e os espíritos do passado? Até alguém com tamanha sabedoria como Hermanubis, o sábio dos sábios, não poderia ter previsto que uma tribo de guerreiros outrora capaz de combater dragões cairia 1000 anos mais tarde para se tornar bandidos devoradores de cadáveres, até que sua glória profanada e seus ossos fossem finalmente enterrados para sempre pelas dunas douradas. De que forma ele poderia prever que a tribo dos sábios homens que haviam gerado tanto conhecimento perderiam todos os seus registros e tornariam-se cantores vagando pelas dunas, apenas lamentando os absurdos do nosso imperador através de canções que somente as djini poderiam compreender? Já diziam os sábios, a calamidade que varre tudo ao seu redor muitas vezes surge de um único pensamento, oriunda da indisfarçável melancolia e loucura de um rei. Assim, os 3 retentores ao redor de Amar, que cétuplas e mais cétuplas maldições caiam sobre eles, ofereceram um plano para o rei. Vossa Majestade, Senhor do mundo, Rei dos 4 cantos da terra, governante dos mortais e das djini. O rei das ovelhas, a aparência de todas as aparências, disse lisonjeiramente: Peço perdão por estar ultrapassando meus limites, mas Vossa Majestade deve saber que viver de sonhos antigos e lamentar não é a solução a longo prazo. O poder e a sabedoria ilimitada na Terra são suficientes para permitir que Vossa Majestade construa um palácio que supere os céus, trazendo um futuro próspero para o seu povo. Não. Amar franziu a testa em resposta, e o rei das ovelhas calou-se. Vossa Majestade, filho do céu, conquistador de arcontes, líder dos sábios. Rei dos Ibis, secretário dos secretários. Estas são as exortações. Há milhares de anos, a sabedoria e a história foram disfarçados pelo castigo divino. Para um futuro melhor, os reis devem controlar o passado. O conhecimento de hoje está escondido nos oásis do reino atual. Entretanto, se quisermos retornar ao passado, precisamos agir o mais rápido possível. Não. O rei do Ibis parou de falar enquanto Amar batia seu cajado no chão. Vossa Majestade, Senhor das areias e dos oásis, guia dos vivos e dos mortos, mestre de todos os elementos. O rei Crocodilo, o comandante de todos os comandantes, disse sem rodeios. Esta é a última oportunidade de trazer de volta as vidas perdidas. Quanto maior o poder, maior o vazio. Quanto mais sabedoria, maior a tristeza. Esqueça o vazio ilusório. Apenas uma vida ressuscitada e imortal poderá compensar um arrependimento profundo. Amar ficou em silêncio. Já basta. É o bastante. O rei arbitrário ouviu a calúnia dos 3 ministros retentores.
Amar havia construído um vasto labirinto ao longo dos séculos em seu reino, onde se prendeu em suas profundezas para buscar conhecimento obscuro e proibido, com o intuito de abandonar seu corpo mortal. Tudo o que aconteceu depois é conhecimento que não deve ser revisitado e que foi esquecido pela história racional. De acordo com as lendas dos habitantes do deserto, o reinado de sabedoria e autoridade foi enterrado em apenas uma noite pelas areias selvagens da retribuição divina. Por fim, dizem eles, Amar arrancou a sabedoria de sua própria carne e espalhou-a pelos intermináveis e curvilíneos corredores, escadas, passagens e vigas esculpidas do palácio. Ainda assim, dizem que o corpo de Amar progressivamente apodreceu em seu trono, até ser devorado por vermes gigantes. Sua alma integrou-se com outras milhares de almas gritantes da capital, perpetuamente vagando por corredores escuros e sinuosos, aguardando pelo dia do juízo final, onde conheceriam as profundezas das trevas abissais. Assim, a sabedoria de milhares de pessoas se unifica em uma só, e tal forma de conhecimento solitária, por fim, sucumbe à loucura. Dessa forma, o reino que fora totalmente construído por Amar também fora destruído por ele. Dizem que naquela noite o deserto estremeceu incessantemente. As gigantescas paredes do Palácio Real de Amar desabaram, 1001 colunas estremeceram com as rajadas de ventos, e os touros e grifos sobre eles, que outrora deslumbravam com desdém as areias do deserto sem vida, agora encontraram-se relutantemente caídas em seu abraço dourado. Inúmeros habitantes, entre eles sábios e insensatos, heróis e covardes, desapareceram naquela noite, em meio à tempestade de areia. Aqueles que escaparam e sobreviveram se afogaram em um silêncio eterno. Dizem que, em punição pelo pecado de beneficiar de conhecimentos proibidos, essas pessoas se tornaram cegas e mudas. Os sábios dizem que é ignorância se apoderar do conhecimento para si, e que tal punição para tal ignorância é a própria insciência. Para os descendentes ignorantes que perderam sua história, os eremitas dizem: retornamos da terra daqueles perdidos, alteramos a idade do céu. Não nos curvaremos mais pelo medo, nem ouviremos as palavras das divindades. Atravessando um mar de areia como cascalho, navegaremos até o seu fim.